Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num universo que é fascinante, o da escuta psicanalítica. Mas calma, a ideia aqui não é de jeito nenhum ficar só na teoria. Muito pelo contrário, a gente vai pegar toda essa sabedoria profunda da psicanálise e transformar em, sabe o quê? Ferramentas. Ferramentas práticas que a gente pode usar todos os dias para melhorar nossa comunicação, nossos relacionamentos e, o que é talvez o mais importante, o nosso autoconhecimento. Vamos começar com uma pergunta que, olha, eu acho que todo mundo já se fez em algum momento. Sabe aquela conversa, seja com o parceiro, com a família, no trabalho, que termina com aquela sensação péssima, aquela frustração de não ter sido ouvido de verdade? Pois é, essa experiência de falha na comunicação é super comum e hoje a gente vai tentar entender por que ela acontece tanto e, claro, o que a gente pode fazer a respeito. Então, para a gente começar a entender a nós mesmos, o primeiro passo, na verdade, é uma mudança de perspectiva. Uma mudança completa sobre qual é o nosso objetivo. Muitas vezes, a gente encara o autoconhecimento como se fosse um jeito de consertar alguma coisa quebrada na gente. Mas a psicanálise convida a gente a pensar de um jeito muito mais amplo, muito mais contínuo. Pensa na palavra cura. Ela soa como um ponto final, né? Um destino onde todos os problemas simplesmente somem. Acontece que a psicanálise propõe algo bem diferente. A ideia de crescimento mental. E isso muda tudo, porque não se trata de uma linha de chegada, mas sim de uma jornada constante, um processo de fortalecimento e desenvolvimento que acompanha a gente pela vida toda. É uma virada de chave fundamental. Tá, mas o que é, então, esse tal de crescimento mental? Bom, não é sobre eliminar os problemas da vida. O próprio Freud já dizia que a gente pode até resolver as nossas misérias neuróticas, mas os infortúnios da vida, esses fazem parte. Crescimento mental, então, é sobre fortalecer o nosso ego, a nossa estrutura interna, o nosso eu, para que a gente consiga navegar por esses infortúnios com mais recursos, com mais criatividade e com um sentimento real, genuíno de liberdade interior. Certo. E para a gente conseguir promover esse crescimento, primeiro a gente precisa entender umas dinâmicas que rolam no nosso inconsciente e que, muitas vezes, acabam sabotando nossas interações. Elas nos deixam presos em padrões que se repetem sem parar. São os verdadeiros jogos ocultos que a gente joga com nós mesmos e com os outros, a maior parte do tempo sem nem perceber. E para falar desses jogos, eu preciso apresentar uma figura central, um personagem principal, o contra-ego. Tenta imaginar ele como uma força aí dentro, uma parte do nosso próprio ego, que trabalha ativamente contra os nossos melhores interesses, contra os nossos instintos mais saudáveis. E como é que esse contra-ego opera? Basicamente, ele odeia a mudança. Para ele, mudar é perigoso. Então ele prefere, e muito, manter a gente naqueles roteiros antigos, sabe? Aqueles que até machucam, mas que são familiares, são conhecidos. E por que ele faz isso? Porque ele nasce de um medo muito, muito profundo de sofrer de novo, de ser enganado, traído, humilhado, como talvez a gente já tenha sido no passado. É um mecanismo de defesa que, no fim das contas, acaba virando uma prisão. Agora, vamos ver como esses jogos internos aparecem nos nossos relacionamentos. Tem um conceito perfeito para isso: colusão. A origem da palavra já entrega tudo. Vem do latim colludere, que significa brincar junto. Exatamente isso, um pacto inconsciente, um acordo silencioso entre duas pessoas para, juntas, compartilharem as mesmas fantasias e, com isso, evitar encarar uma realidade que pode ser muito difícil. E na prática, a gente vê isso o tempo todo. Pensa naquelas dinâmicas de casal tipo o forte e o indefeso, em que um sempre precisa ser cuidado e o outro sempre precisa cuidar. Ou então, o perseguidor e o distante, um sempre buscando e o outro sempre fugindo. São papéis que se encaixam perfeitamente, sabe? Criam uma dança tão rígida que fica muito, mas muito difícil de sair dela. Ok, agora que a gente já entendeu um pouco dessas dinâmicas escondidas, vem a grande pergunta: como é que a gente sai desses jogos? A boa notícia é que a psicanálise nos oferece ferramentas bem poderosas para a gente conseguir quebrar esses padrões e começar a agir de um jeito mais consciente. E uma das ferramentas mais importantes começa na linguagem. A gente precisa aprender a diferenciar duas palavras que, no dia a dia, a gente usa quase como sinônimos: agressividade e agressão. A agressividade, na sua forma saudável, é uma força construtiva. É a garra, a ambição, a tenacidade que nos leva para frente. Já a agressão é uma força destrutiva, movida por inveja, por malícia. Resgatar a nossa agressividade saudável é fundamental para a gente se afirmar no mundo. Uma ação consciente, ela segue um caminho bem claro. Primeiro, vem um desejo, um impulso. Mas aí, antes de sair agindo, a gente insere um passo que é crucial:
O pensamento reflexivo. A gente para, avalia as consequências, pensa nas opções e só então a gente parte para uma ação pensada, ponderada. É esse espacinho para reflexão que faz toda a diferença do mundo. Em total contraste com isso, a gente tem a atuação, ou o famoso acting out. Aqui, o processo tem só 2 tempos. A gente vai do desejo direto para a ação impulsiva. O pensamento reflexivo é completamente pulado, ignorado. E o resultado são aqueles atos impensados que quase sempre trazem consequências ruins e acabam reforçando justamente os padrões que a gente queria tanto quebrar. Então, para a gente evitar essa ação impulsiva e ter uma comunicação mais consciente, dá para usar uma técnica bem legal inspirada no jogo do rabisco de um psicanalista chamado Winnicott, o rabisco verbal. A ideia é que, em vez de ter 2 monólogos acontecendo ao mesmo tempo, onde cada um só quer provar o seu ponto, a conversa vira uma construção conjunta. Uma pessoa traz uma ideia, a outra adiciona uma coisinha, e juntas, tijolo por tijolo, elas vão construindo um significado novo. É um verdadeiro jogo. E agora, para a gente fechar, vamos juntar todos esses conceitos com uma metáfora muito poderosa sobre o que realmente significa crescer como pessoa. A história é super simples, mas muito profunda. Um homem, naquela vontade de ajudar, acaba impedindo a borboleta de passar pelo processo que a fortaleceria. Porque o esforço de romper o casulo é exatamente o que bombeia o fluido do corpo da borboleta para as asas dela, preparando-a para voar. A conexão disso com o nosso crescimento mental é direta, né? Evitar os desafios, as frustrações que são necessárias, os confrontos internos com o nosso contraego, é como se alguém viesse e cortasse o nosso casulo. A gente pode até sair da situação de um jeito fácil, mas a gente sai sem a força necessária para alcançar nosso potencial. É a luta que nos fortalece. E é com essa reflexão que a gente encerra nosso papo de hoje. Todo mundo tem seus próprios casulos, sejam padrões de relacionamento, medos internos, aqueles roteiros que se repetem. Então a pergunta que fica, e que eu adoraria ver a reflexão de vocês nos comentários é: qual é o casulo que você sente que precisa atravessar, com esforço e consciência, para que finalmente possa voar?